Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Assim como o vereador Fernando William, também estou bastante preocupado com esses episódios de violência religiosa que vêm se repetindo no Brasil, na nossa cidade, no nosso estado. As imagens que circularam semana passada na internet, mostrando uma mãe de santo e um pai de santo sendo obrigados a destruir seus objetos religiosos, sua própria casa, por traficantes armados que os ofendiam. Ele chocou muito, acho que surpreendeu muita gente, porque acho que há um mito no Brasil de que a violência religiosa é um problema de outros países. Claro que nós não vivemos a violência religiosa como outros países do mundo vivem, mas ela é uma constante. Por mais que, nesse momento, a gente esteja vendo um aumento da violência religiosa, ele foi algo que, na verdade, nunca cessou de todo no Brasil. Nós podemos lembrar 20 anos atrás, 25 anos atrás, notícias de lares espíritas, por exemplo, kardecistas, sendo atacados, tendo que se mudar da abolição para Jacarepaguá. Mas, mais recentemente, os números estão ficando cada vez mais preocupantes. Nos últimos anos, casas de candomblé e de umbanda tiveram que fechar as suas portas, pelo menos na Ilha do Governador, em Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Parque Paulista, Saracuruna, Saquarema, Itaboraí, Cidade de Deus, Vigário Geral, Braz de Pina, Penha, Sepetiba, Araruama, Freguesia, Bom Sucesso, Oswaldo Cruz, Santa Cruz, Padre Miguel. E boa parte desses casos, em ações semelhantes a que apareceram naquele vídeo, com traficantes cristãos, chamando, satanizando os cultos de origem afro-brasileira, e obrigando os religiosos a abandonarem os seus territórios. Essa questão, ela envolve, evidentemente, o debate importante sobre a necessidade de nós combatermos a intolerância religiosa. Venha ela de onde ela vier, seja alvo quem for, inclusive aqueles que, como eu, não têm crença religiosa, os ateus também têm que ter o seu direito, a sua não crença, e também têm que respeitar as crenças de todos. Já falei antes na tribuna dessa casa, de que, como ateu, eu sou defensor do Estado laico e não do Estado ateu. Eu não defendo o Estado ateu. Acho que o Estado ateu ele é tão religioso quanto qualquer Estado religioso. O nosso objetivo tem que ser um Estado que preserve os direitos de cada um de ter a sua crença, de professar a sua crença, de expressar livremente o seu pensamento, sem nenhum tipo de constrangimento e sem também nenhum tipo de benefício do Estado a nenhuma religião ou aos ateus. Mas esse debate sobre a violência religiosa no Brasil, ele não diz respeito só à questão religiosa. Ele diz respeito ao racismo. Porque existe um alvo principal da violência religiosa no nosso país, que são as religiões afro-brasileiras. O alvo
não é apenas uma religião qualquer. O alvo é a religiosidade daqueles sob os quais esse país foi construído, daqueles sob os quais a negação da própria humanidade foi essencial para a construção dessa nação. Nós não podemos nos esquecer que o Brasil é um país fundado sobre a escravidão, que sob a escravidão foi negada a humanidade e, evidentemente, a cultura, a religiosidade dos negros escravizados e de seus descendentes. E aí, é fundamental que a gente discuta como 120 anos depois, mais de 120 anos depois do fim da escravidão, o nosso país não ter conseguido superar esse racismo. E uma das razões é que o nosso país, ele, ao reproduzir as desigualdades de maneira tão ou mais brutal que no período colonial, ele precisa manter vivo o racismo. Ele precisa da estratégia do racismo para subjugar, para anular a identidade, para acabar com o protagonismo daqueles que são a maioria do povo massacrado do nosso país. O racismo, ele não perdeu o seu espaço na nossa sociedade, porque, na verdade, ele não perdeu a sua função de legitimador de profundas desigualdades sociais. Ele não perdeu a sua função de organizador de mecanismos de opressão e de massacre permanentes e cotidianos. E até as nossas instituições continuam racistas. O racismo institucional ainda é uma marca na nossa sociedade. Seja, por exemplo, através do caso que vem sendo denunciado pela campanha Libertem o Nosso Sagrado. No início da República até o Estado Novo, a cultura negra no Brasil estava criminalizada. Candomblé, umbanda, samba, maconha, capoeira. Chegou a existir uma delegacia de polícia nessa cidade, já citei várias vezes. A Inspetoria de Tóxicos e Mistificações, a delegacia especializada em reprimir a cultura negra. Até hoje, os acervos apreendidos pela polícia durante esse período permanecem presos no Museu da Polícia em acondicionamento inadequado sob o título de magia negra. Existe hoje um movimento organizado para que esse material seja devolvido à comunidade negra, às religiões afro-brasileiras. Mas continuam apreendidos. Mas nós também temos decisões recentes, como, por exemplo, de uma juíza de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, que decidiu que tem o direito de estipular dia e horário e como serão os cultos em um terreiro da cidade. Com as novas regras, só poderia executar as atividades nas quartas-feiras e um único sábado ao mês, usando só um atabaque. E o documento proíbe, inclusive, a prática de cultos silenciosos fora dos dias pré-determinados. Essa juíza não tem o direito de querer determinar como vai funcionar um terreiro de candomblé ou de umbanda. Isso é racismo institucional vivo sendo praticado hoje na nossa sociedade. Mas há resistência. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o movimento negro, as religiões de matriz afro-brasileiras e outras religiões resistem à intolerância religiosa, resistem ao racismo no Brasil. E um bom exemplo dessa resistência foi a marcha contra a intolerância religiosa que aconteceu esse domingo, dia 17, em Copacabana, em que mais de 50 mil pessoas
wiccas, kardecistas, budistas, cristãos, judeus, ateus, mas principalmente as maiores vítimas da intolerância religiosa no Brasil, as religiões de matrizes africanas, estiveram em peso presente em Copacabana, mostrando que se os tempos são duros, se há necessidade ainda de combatermos a intolerância religiosa e o racismo, esse combate está ocorrendo, as pessoas estão mobilizadas e essa luta não será perdida.